Fala pessoal, meu nome é Roberto Reis e nesse vídeo vou falar para vocês sobre um fundo multimercado cujo objetivo desse fundo é superar o CDI. Ou seja, é um fundo de renda fixa cujo seu objetivo é superar o CDI. Vou falar sobre a lâmina de investimento, sobre o regulamento desse fundo, as características gerais desse fundo. Mas antes de falar desse fundo, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo para esse canal crescer e, sem mais delongas, vamos falar sobre esse fundo multimercado. Vou falar para vocês do próprio site da corretora Genial. Então, vem aqui comigo. Olha só, pessoal. Aqui eu só digitei meu e-mail e minha senha caiu nessa página aqui. Essa aqui é a página de início. E vamos lá. Você vem em investir, fundos. Então vamos lá. Abrir filtros. Eu vou falar para vocês sobre um fundo multimercado. Aplicar filtro. Olha só, pessoal, aqui tem vários fundos multimercado diferentes. E lembrando, isso aqui não é uma indicação de compra. Estou ensinando para vocês o que vocês devem ver. Porque muitas pessoas normalmente veem só as rentabilidades passadas. E lembrando que rentabilidade passada não é promessa de rentabilidade futura. Então vamos lá, vou escolher um fundo multimercado aqui ativo pelo CDI. Isso é importante. Deixa eu ver esse aqui. Olha só, esse aqui é, ó, plural debêntures incentivadas, é incentivada RED 30 crédito privado, fundo de investimento em cotas, fundo de investimento multimercado. É isso que significa. Aplicação mínima a partir de 100, aplicação mínima mais acessível. Tipo de fundo, um fundo multimercado. E essa aqui são rentabilidades mensais, anuais e dos últimos 12 meses, rentabilidades passadas. E novamente, lembrando, rentabilidade passada não promete rentabilidade futura. E aqui também coloco o risco desse fundo, com risco médio. E olha só, essa aqui é a cota desse, tá? Esse dia aqui, que está 1,83. E vamos lá. O objetivo desse fundo. O objetivo desse fundo é superar o índice CDI. Ou seja, isso aqui é um fundo ativo. Como que eu sei que ele é um fundo ativo ou um fundo passivo? Quando está escrito aqui, ó, superar é um fundo ativo. Diferentemente do fundo passivo, normalmente no objetivo aqui está escrito acompanhar o tal índice, seja ele o CDI, seja ele o Ibovespa, ou seja ele o IPCA normalmente. Esse aqui, o público-alvo são investidores em geral. Existem os investidores qualificados e os investidores profissionais. Esse aqui, qualquer pessoa pode investir nesse fundo aqui. Vou mostrar para vocês agora o gráfico de performance desse fundo dos últimos 12 meses. Olha só. Como esse fundo aqui, o objetivo dele é superar o CDI, vou colocar aqui como parâmetro o CDI. Vamos lá. Esse azul mais clarinho é o CDI dos últimos 12 meses e esse azul mais escuro é a performance desse fundo. Ou seja, esse fundo aqui está com uma performance inferior ao CDI. Esse aqui é o CDI, esse aqui é a performance do fundo. Lembrando que um fundo ativo pode ter rentabilidades positivas ou negativas. Lembre-se disso. Vamos ver mais sobre informações sobre esse fundo aqui. Olha só. Investimento inicial a partir de 100. Taxa de administração de 1% ao ano, com taxa de administração máxima de 1,1. Cuidado com isso, porque pode existir uma taxa de administração máxima, que nem vocês estão vendo aqui, anormal de 1% ao ano, com uma taxa de administração de 1,1% ao ano. E lembrando que a taxa de administração, mesmo se esse fundo de investimento aqui tiver rentabilidade negativa ou rentabilidade positiva, vai ser cobrado a taxa de administração. Taxa de performance. Existem algumas regrinhas para ser cobrada essa taxa de performance e pode ser cobrada desse fundo. Existem fundos que podem ser cobrados e outros não. E esse aqui é 20% do que exceder 100% CDI. A aplicação, a cotização em D mais zero, ou seja, assim que você investir nesse fundo, o dinheiro cai da conta desse fundo no mesmo dia.
D0 ou diário é a mesma coisa. Agora eu vou falar para vocês uma coisa extremamente importante, que é o resgate. Olha só, cotização é diferente de liquidação. Muito cuidado com isso aqui. Cotização normalmente varia bastante, podendo ser D mais 15, D mais 30, D mais 60, D mais 90 e assim por diante. Já a liquidação normalmente em D mais 0, D mais 1, D mais 2 ou D mais 3 normalmente. E a liquidação é sempre após a cotização. Olha só esse resgate desse fundo aqui, ó. Cotização em D mais 30 dias corridos e liquidação em D mais 1 dias úteis. E mais uma aqui para vocês. Tanto a cotização quanto a liquidação podendo ser em dias corridos ou em dias úteis. Então tem mais esse detalhe para vocês verem. Então, muito cuidado com isso aqui, ó. Cotização pode variar bastante. Resgate antecipado não é permitido. E o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, que é regressivo para prazo inferior a 30 dias. Se você pedir o resgate desse fundo com prazo inferior a 30 dias, vai ser cobrado o IOF. E o IOF é sempre sobre o lucro que você tiver nesse fundo de investimento. E a tributação desse fundo aqui, olha só, alíquota de 0% para a pessoa física e 15% para a PJ. Por que esse fundo aqui tem alíquota 0% para pessoa física? Olha só, esse fundo aqui, ó, é um fundo de debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas são isentas de imposto de renda para pessoas físicas. Então, é por isso. Aqui mostra o patrimônio líquido desse fundo, que é de 23 milhões. Aqui mostra outras coisas, por exemplo, rentabilidade dos últimos 12 meses, rentabilidade desde a construção desse fundo de investimento, certinho? Então vamos lá. Vou mostrar mais informações para vocês desse fundo aqui, ó, que nem, por exemplo, a lâmina de investimento. Extremamente importante. Então vamos lá, olha só. Lâmina de informações essenciais sobre o plural, debêntures incentivadas, RED 30, crédito privado, fundo de investimento em cotas e fundo de investimento multimercado. Então, esse aqui é a lâmina de informações essenciais. Vamos ver mais sobre essa lâmina. Público-alvo. O fundo tem como público-alvo exclusivamente pessoas físicas em geral e fundos de investimentos que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures da infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos nessa lei aqui, ativos de infraestrutura. Lembrando que existem as debêntures normais e as debêntures da infraestrutura ou incentivadas. Debêntures da infraestrutura incentivadas é a mesma coisa. As debêntures normais têm imposto de renda, já as debêntures da infraestrutura ou incentivadas são isentas de imposto de renda para pessoas físicas. Vamos lá. Objetivo: cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos preponderadamente em debêntures da infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade dessa lei aqui, ativos da infraestrutura que venham a ser selecionados pela gestora e que atendam os requisitos desde o regulamento desse fundo, cujo objetivo é buscar a valorização das cotas desse fundo por meio da aplicação de recursos em debêntures da infraestrutura. Isso aqui é a política de investimento desse fundo. Isso aqui é onde esse fundo pode investir ou não. Olha só, aplicar em ativo no exterior é vedado no regulamento. Esse fundo não pode aplicar em ativo no exterior. Aplicar em crédito privado pode aplicar até 100%. Aplicar em cota de fundo de um mesmo fundo de investimento, 100%. Se alavancar até o limite de 100% e pode usar derivativos apenas para proteção? Não. Alguns fundos podem usar derivativos para proteção ou para obter um retorno melhor que o seu benchmark. Esse fundo aqui pode usar derivativos para essa alavancagem, obter um retorno melhor que o seu benchmark, no caso aqui o CDI. Aqui as condições
investimento. Isso aqui é extremamente importante você ver. Período de carência, não há. Conversão de cotas. Uma coisa, isso aqui, ó, é extremamente importante, ó, taxa de administração. Realmente a taxa de administração dos fundos de investimentos varia de 0,25% a 2% ao ano. A taxa de administração desse fundo aqui, como eu já mostrei para vocês, é de 1%, podendo chegar a 1,1% do patrimônio líquido desse fundo. Alguns fundos existem a taxa de entrada e a taxa de saída. Nesse fundo aqui não tem taxa de entrada nem taxa de saída. Taxas de performance existem algumas regrinhas que nem a linha d'água. Aqui, taxa total de despesas. Mais informações aqui, que é investimento mínimo, que é a partir de R$ 100. Então vamos ver mais sobre esse fundo. Composição da carteira. Aqui mostra mais ou menos a estratégia desse fundo de investimento. O patrimônio desse fundo aqui, ó, é de R$ 26 milhões. E as 5 espécies de ativos que ele se concentra seus investimentos são, olha só, crédito privado em 91% aproximadamente, títulos públicos federais, que você está investindo na dívida do governo federal, cerca de 5%, 5,31%, cotas de fundo de investimento 409, 2,88%, derivativos em 0,46% e operações compromissadas em 0,14%. Aqui mostra também o risco desse fundo. Aqui na Genial, esse risco varia de 1 a 5 e esse fundo está classificado em 4, o risco desse fundo. Isso aqui são as rentabilidades dos últimos anos, desde 2019 a 2023, olha só, aqui mostra a variação do CDI, desempenho do fundo com porcentagem do CDI ao longo dos anos, e aqui são as rentabilidades mensais. Olha só, a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi de 10,73%. Aqui mostra o mensal, desde julho de 2022 a junho de 2023. E aqui mostra a simulação de algumas despesas que esse fundo de investimento aqui possui. Política de distribuição, fala aqui também nessa lâmina de investimento, que isso aqui é a lâmina de informações essenciais desse fundo. Isso aqui é extremamente importante, essa lâmina de informações essenciais. Agora eu vou mostrar para vocês também o regulamento desse fundo. Então vamos lá. Isso aqui é a ata da Assembleia Geral. Vamos ver. Olha só, esse regulamento é um documento bem maior. Esse aqui mesmo, ó, tem 18 páginas. E aqui sim, olha só. Regulamento do plural de eventos incentivadas, RED 30, crédito privado, fundo de investimento em cotas, fundo de investimento multimercado. Esse aqui é o regulamento desse fundo. Aqui mostra as quantidades mínimas e máximas que esse fundo pode investir de acordo com a política desse fundo de investimento, de acordo com a estratégia desse fundo de investimento. Lembrando que é o gestor desse fundo, que é um profissional devidamente certificado, que faz a compra e a venda dos ativos para esse fundo de investimento. Essa quantidade de informações que tem desse fundo. Olha, isso aqui já é importante, olha. Todas as informações desse regulamento são importantes, mas existem algumas informações que eu vejo mais importantes ainda. Aqui, olha só, riscos em gerais desse fundo de investimento aqui. Existe o risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco de concentrações de ativos financeiros no mesmo emissor, risco proveniente do uso de derivativos, risco decorrente de investimento de fundos estruturados, risco decorrente do investimento em ativos de crédito privado, risco referente ao fundo master. Lembrando, pessoal, um, um dos benefícios de investir em um fundo de investimento é que um fundo de investimento
o fundo tem direito a investir em mais produtos de investimentos. Por que eu falo isso? Porque normalmente pessoas físicas muitas vezes não têm condições de investir em produtos mais robustos, que nem para investidores qualificados ou profissionais. Já no fundo de investimento, é possível investir em alguns desses produtos para outros investidores que possuem um maior dinheiro aquisitivo. Por que eu falo isso? Investidor qualificado são pessoas que possuem pelo menos 1 milhão em investimentos e investidores profissionais são pessoas que têm pelo menos 10 milhões em dinheiro investido. Então, é isso que difere. Público geral, qualquer um pode investir nesse fundo. Profissionais, quem tem pelo menos 1 milhão em investimentos, 1 milhão de reais, e profissionais, quem tem pelo menos 10 milhões de reais em investimentos. Aqui mais informações desse fundo. Aqui, ó, política de investimentos. Aqui mostra o limite mínimo e máximo de acordo com a estratégia, de acordo com a política desse investimento, onde o gestor pode investir ou não nesse fundo de investimentos. Principais limites de concentração: limite mínimo por conjunto, limite máximo e limite máximo por conjunto. Cote de fundo master até 95%, cote de fundo de investimento independente da classe destes 0% e limite mínimo do conjunto 95%. Cote de fundos de índice de renda variável, 0%. Cote de fundo de renda fixa, 0%. Aqui o limite máximo é sem limite para todos, sem limite. Títulos públicos federais, que são as LTNs, NTNF, NTNB, NTNB principal. O gestor está investindo na dívida do governo federal. Limite mínimo, 0%. E limite máximo, 5%. Títulos de renda fixa, de emissão de instituição financeira, 0%, limite máximo 5%. Operações compromissadas de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional, o CMN, limite mínimo 0 e limite máximo 5%. Aqui tem mais coisa, olha só. Limite de concentração considerado com os fundos investidos. Investimento direto ou indireto. Investimento direto e indireto. Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central até 20%, companhias abertas até 10%, fundo de investimentos sem limites, ou seja, até 100%, pessoas físicas 5%, PJ de direito privado, exceto instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central e companhias abertas, 5%, e União Federal sem limites, ou seja, até 100%. Limite de concentração por modalidade de ativo financeiro. Aqui vai falar mais sobre em quais produtos de investimento pode investir. Olha só. Cote de fundo de investimento, FI, é Fundo de Investimento, instrução CVM 555, destinado para investidor em geral, sem limites. Cotas de fundo de investimento em cotas, FIC, fundo de investimento em cotas, a diferença se quer fundo de investimento e fundo de investimento em cotas, instrução CVM 555, destinada a investidores em geral, sem limites. Cotas de fundos de índice de renda variável vedado e cotas de fundos de índice de renda fixa sem limites. Olha só, conjunto dos seguintes ativos financeiros. Olha só, cote de fundo de investimento, cote de fundo de investimento em cotas. Aqui já mudou um pouquinho, ó. Cotas em fundo de investimento imobiliário vedado. Esses aqui são todos vedados. E aqui até 20%. CRI, que é o certificado de recebíveis do ramo imobiliário, até 20%. Outros ativos financeiros, desde que não tenha sido objeto de oferta pública registrado na CVM, CRA, CCB, CCCB, CDCA, CCE, CCI, CPR, LCA, LCI e demais ativos não explicitados em regulamento, 20%. Olha só a quantidade de produtos de investimento com fundo
de investimento desse multimercado em renda fixa, um fundo de investimento ativo pode investir. Cotas de fundo de investimento ou cotas de fundo de investimentos em cotas em direitos creditórios não padronizados, vedado. Cotas de fundo de investimento, instrução CVM 555 destinadas a investidores profissionais, vedado, vedado. E aqui é 20%. Cota de fundo de investimento em cotas, instrução CVM 555 destinada a investidores profissionais, até 20%. E olha só aqui, pessoal, ó. Títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos sem limites, ou adquirido ou alienado em negociações realizadas no mercado organizado, vedado. Gente, olha só a quantidade de produto de investimento que esse fundo pode investir ou não. É muita coisa, pessoal. Então, sempre vejam, no mínimo, a lâmina de investimento desse fundo, esse regulamento desse fundo, essa política de investimento aqui é extremamente importante. Cote de fundo de investimento ou cote de fundo de investimentos em participações vedado e limite global até 20%. Olha só a quantidade de produtos de investimentos. Limite de exposição a crédito privado sem limites, ou seja, 100%. Operações da contraparte da tesouraria do administrador, gestora e de outras empresas a eles ligadas, permitido. Fundo de investimento administrado pelo administrador, pela gestora ou empresa a eles ligadas, sem limites. E olha só, o fundo deverá obedecer ao limite 50% dos seguintes ativos financeiros de crédito privado e cote de fundo de investimento estruturados, ou seja, notas promissórias e debêntures emitidas de forma privada, títulos de emissão ou co-obrigação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central, com exceção de certificados de depósitos bancários, o famoso CDB, letra financeira, são as LFs, e depósito a prazo com garantia especial, o DPGE. Isso aqui são as 18 páginas desse regulamento desse fundo de investimento. Então, vocês verem a importância de verem mais informações de um fundo de investimento como esse aqui, principalmente o multimercado. E agora, vou mostrar aqui para vocês também, olha só. Investir. Mais informações desse fundo aqui. Vou mostrar o termo de adesão em ciência de risco, igual ali para vocês também. Investimento inicial a partir de 100. A aplicação é quando você investe nesse fundo de investimento, o dinheiro cai na conta desse fundo no mesmo dia, em D0. O resgate é aquela situação que eu falei para vocês, da cotização e a liquidação. Que a cotização pode variar bastante, sendo de D mais 5, D mais 10, sendo até D mais 120 dias ou mais. Liquidação normalmente podendo ser de D mais 0, D mais 1, D mais 2 ou D mais 3 após a cotização. Essa cotização que é extremamente importante. E tanto a cotização quanto a liquidação podendo ser em dias úteis ou em dias corridos. Aqui você coloca o dinheiro que quer investir. E olha só o que você precisa fazer aqui, ó. Declaro que recebi e estou de acordo com o termo de adesão em ciência de risco. Você precisa clicar aqui, colocar sua assinatura eletrônica para você avançar aqui. Eu vou mostrar para vocês esse termo de adesão em ciência de risco. Aqui está o termo de adesão e ciência de risco desse fundo aqui. Olha só, o nome do fundo está aqui, Plural Debêntures Incentivadas Rede 30, Crédito Privado, Fundo de Investimento em Cotas, Fundo de Investimento Multimercado. E vamos lá. E olha só o que você está declarando nesse termo de ciência e adesão de risco que você falou aqui, ó, que está de acordo. Você declarou que recebeu, leu e está de acordo. Vamos lá. Antes de assinar o presente termo, tive acesso ao inteiro teor do regulamento e da lâmina de informações essenciais, que foram esses documentos que eu acabei de mostrar para vocês, quando aplicável, disponível na Genial Investimentos, e compreendo o inteiro teor dos referidos documentos e concordo e manifesto minha adesão sem qualquer restrições.
a todos os seus termos e condições que juntos formam um único instrumento para todos os fins de direito. Olha só, estou ciente de que o fundo pode estar exposto a significativas concentrações em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há qualquer garantia contra eventuais perdas que possam ser incorridas pelo fundo, bem como qualquer garantia pelo distribuidor, administrador e gestor de rentabilidade desse fundo. Então, não há garantia de rentabilidade nenhuma quanto pelo distribuidor, administrador ou gestor desse fundo de investimento. Olha só, isso aqui é importante de ser falado. As estratégias de investimento adotadas pelo gestor. Quem que é o gestor? É quem faz a compra e a venda dos ativos desse fundo de investimento de acordo com a política, de acordo com a estratégia desse fundo de investimento. Então, vamos lá. A estratégia de investimento adotada pelo gestor e o risco decorrente dos ativos financeiros que compõem sua carteira podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado como consequente obrigação do cotista. Quem é o cotista? É a pessoa que está investindo nesse fundo de investimento, é o cotista, de aportar recursos adicionais para cobrir prejuízos nesse fundo. Então, cuidado. Você, dependendo de como for o fundo de investimento, você pode ser obrigado a aportar mais dinheiro nesse fundo para cobrir o prejuízo do fundo. Aqui mostra os principais riscos que esse fundo está sujeito, que são risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez e risco de concentração. O risco de crédito é a inadimplência ou atraso no pagamento pelos emissores dos ativos ou contraparte de operações. O risco de mercado é as oscilações de valor dos ativos da carteira desse fundo de investimento. Risco de liquidez é a redução ou inexistência de demanda de ativos da carteira. E risco de concentração. Concentração em investimentos em um só ou poucos emissores, setores ou ativos financeiros. E olha só, aí é declarado que minha aplicação está de acordo com a minha situação financeira, meu perfil de risco e minha estratégia de investimento. Esse perfil de risco é o famoso API, que é a análise do perfil do investidor, que existe o conservador, o moderado e o arrojado. Olha só, comprometo-me a manter meus dados cadastrais sempre atualizados perante o administrador e o distribuidor. Quem são esses aqui? Aqui está escrito, ó, distribuidor e administrador. Só você deixar seus dados atualizados aqui na Genial. E olha só, aqui, ó. Conheço ainda a lei. Lei de Crimes e Lavagem de Dinheiro, que regulamenta as operações de fundos de investimento sujeita ao controle do Banco Central e da CVM, que é o Conselho de Valores Mobiliários. Então, gente, então, antes de investir num fundo de investimento, leia o que você está assinando. É extremamente importante isso. E basta você colocar o dinheiro que você quer investir aqui, você colocar a sua assinatura aqui e investir. É assim que se investe no fundo. No caso que eu mostrei para vocês, esse fundo de investimento aqui. Certinho, pessoal? Então, sempre antes de for investir num fundo de investimento, seja ele de renda fixa, seja multimercado, seja fundo de ações, sempre vejam mais informações sobre esse fundo de investimento, principalmente a lâmina de investimento e o regulamento desse fundo de investimento. Não veja apenas a rentabilidade passada desse fundo, rentabilidade passada, né? Promessa de rentabilidade futura. Lembre-se disso. Certinho, pessoal? Bom, caso vocês tenham alguma dúvida, me mande aqui nos comentários. Curta esse vídeo para esse canal crescer cada vez mais. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva também. Certinho, pessoal? Então, toda semana vai ter mais e mais vídeos nesse canal. Então, obrigado a todos aí que assistiram.